Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para mais um programa no nosso canal aqui no YouTube, falando sobre empreendedorismo. Para quem não me conhece ainda, a gente já fez mais de 50 vídeos aqui no nosso canal. Se você quiser acompanhar outros, procura ali na nossa galeria que você vai encontrar outros vídeos que a gente fala sobre diversos temas relacionados ao empreendedorismo. Meu nome é Neuber Fischer, eu sou jornalista e empresário e criei esse canal exatamente para compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas vivências no empreendedorismo. Eu que empreendo já há cerca de 10 anos, em alguns ramos, em algumas empresas, decidi então contar um pouquinho e compartilhar aí as minhas experiências nesse canal, nesse programa. E se você ainda não segue o nosso canal, eu convido você a se inscrever, tá? Ativar o sininho de notificações para você receber aviso sempre que a gente tiver um conteúdo novo. É semanal, a gente grava toda semana e toda semana tem conteúdo novo. E se você gostar, curte, compartilha, comenta, deixa o seu recadinho aqui embaixo que a gente vai ler e segue a gente no Instagram também, que é o Neuber Fischer Empreendedor. No programa de hoje, eu vou falar sobre mudanças no comportamento do trabalhador do mercado de trabalho que tem impactado diretamente a vida do empreendedor. Mas que mudanças são essas, não é? A gente tem percebido que, diferente do passado, né, quando muitos colaboradores, funcionários, que de maneira geral eram realmente funcionários, CLT registrado, com carteira assinada, né, permaneciam no mesmo trabalho, no mesmo emprego, às vezes até na mesma função, sem, né, ter crescimento ali na empresa, por anos, até às vezes se aposentar e continuar ainda na empresa trabalhando depois de aposentado. Isso era comum, né? As pessoas poucas vezes na vida mudavam de emprego. Hoje não. Hoje a realidade é outra, então tem uma rotatividade muito grande. O jovem, né, trabalhador de hoje, além dele enfrentar uma mudança de formatos de contratação, que tem o CLT, que é o tradicional, né, da lei trabalhista, nós temos outras maneiras hoje, que também não são ilegais, de contratar um profissional para trabalhar. Então pode ser um MEI, que é um PJ, pode ser uma empresa prestando serviço para outra empresa, pode ser um autônomo, né, que está fazendo algum trabalho, desde que não configure ali uma relação de trabalho, não há necessidade de CLT. Mas bem, a CLT realmente já está um pouco, em alguns aspectos, ultrapassada e ela precisa ser revista. Já tivemos uma reforma trabalhista, mas que ainda precisa de melhorias, né? Mas, no geral, o que mudou mesmo foi o comportamento das pessoas. O jovem de hoje, ele facilmente desiste de um emprego, de um trabalho e muda para outro, né? E muitas vezes essa mudança nem está tão relacionada a dinheiro, embora o dinheiro ainda pese bastante na escolha de uma carreira, de uma área de trabalho. Eu percebo, especialmente quando eu recruto alguém que vem trabalhar comigo, que uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam é sobre salário, sobre remuneração, quanto que eu vou ganhar. Eu concordo, é importante você saber quanto você vai ganhar, afinal as pessoas trabalham para ganhar algum dinheiro, né? Não trabalha apenas por hobby. Só que eu já falei isso em outras oportunidades e eu percebo que é um problema quando a pessoa encara o trabalho apenas como dinheiro, né? Apenas como vou ganhar, quanto eu vou ganhar. Quando isso é o mais importante, você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai achar que está sendo mal remunerado, que está ganhando pouco e fica numa busca eterna por um outro trabalho que te pague mais. E você vai para o outro que paga mais, daqui a pouco você quer outro que pague mais,
e aí você vai pulando de galho em galho. Isso é ruim para a pessoa que trabalha, para o empregado, para o funcionário? Nem sempre, né? Às vezes pode ser bom você ter várias experiências diferentes e não ficar preso a um lugar. Mas para a empresa, e aí eu vou falar, né, do lado do empreendedor, isso é péssimo, é horrível. Porque toda vez que você troca de funcionário, troca de prestador, de colaborador, você tem que ensinar tudo de novo, né? Passar tudo para aquela pessoa, até ela pegar o jeito, ela ficar, né, com experiência ali, a se adaptar. Então leva um tempo, né? Mesmo que a pessoa já tenha experiência naquela área, naquela função, em uma nova empresa, as coisas são um pouco diferentes, uma empresa da outra. Então ela tem que se adaptar com a rotina daquela empresa, com a forma de trabalhar daquela empresa. Muitas vezes tem treinamento, né? Tem empresas grandes que aplicam treinamento a cada funcionário que entra. Tem o que eles chamam de integração, né? Que é fazer todo o processo de integração daquele funcionário. Então isso custa tempo, custa dinheiro, custa esforço e isso atrapalha, né? E ainda não encontramos uma solução para isso, a não ser agora com o advento aí da inteligência artificial, de tecnologias que podem trazer uma solução, de certa maneira, mas por outro lado vão prejudicar, de certa forma, o ser humano, né? Então você, muitas vezes cansado já de tanta rotatividade, de troca de funcionário, de ter que treinar e treinar de novo, e entra e sai, custo trabalhista de você ter que pagar rescisão e etc., você vai substituir essa pessoa por um robô, por uma inteligência artificial, que você vai comprar ela e vai utilizar por tempo indeterminado, enquanto você de repente pagar uma assinatura, ou você tiver comprado por um período, enfim, a gente não sabe ainda como é que vai ser direito, mas que vai ser, né? Já existe muita coisa aí sendo testada, principalmente em áreas de trabalhos mais manuais, né, operacionais, como por exemplo lanchonetes, né? A gente já vê fazendo pizza, fazendo hambúrguer, costurando. Então são trabalhos que de repente nós não vamos mais precisar de pessoas e essa rotatividade vai diminuir. E aí, infelizmente, né, as pessoas vão reclamar que estão desempregadas e que o mercado de trabalho está ainda mais difícil, mas é porque também, né, de certa forma, não houve uma valorização do funcionário daquela empresa que deu uma oportunidade para ele trabalhar. Historicamente, a relação empregado-patrão é algo que eu vejo de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas vê. Eu vejo que o mercado de trabalho, os sindicatos e as empresas, elas meio que se confrontam, né? Elas se colocam em lados opostos de pessoas que estão uma contra a outra, né? E na verdade, no fundo não é, né? Porque um depende do outro. Então, uma empresa grande, ela só é grande, tem uma produção grande e alcança um mercado grande se ela tem muitos funcionários, né? Que vai dar conta daquela produção. E em contrapartida, aqueles funcionários estão recebendo, né, o seu salário, os seus direitos, os seus benefícios para estarem prestando aquele serviço. Eles estão vendendo a sua mão de obra. Então é uma relação de dependência mesmo, um do outro, né? Até hoje, até agora, é assim, é uma relação de dependência. Um depende do outro. Pode ser, como eu falei, que com a inteligência artificial, as empresas não dependam mais, né, de parte desses funcionários. E aí vai ser a hora de dispensar e aí as pessoas vão achar ruim. Mas eu penso que poderia ter sido diferente, poderia ser diferente, né? Do funcionário entender realmente que ele é uma peça importante, que ele está ali, que ele faz a diferença. E, por outro lado, o funcionário também entender que a empresa ela não está nadando em dinheiro e que pode pagar o quanto quiser e que o patrão fica com a maior parte do lucro. Não é bem assim, né? Tem casos e casos, a gente sabe, mas de maneira geral, o patrão, o dono da empresa, o empreendedor,
ele fez investimentos para chegar naquele ponto em que a empresa está. E para recuperar esses investimentos, demora, né? Então, muitas vezes o lucro que ele está tendo é para recuperar algo que ele já gastou, né? E ele para pagar os impostos, os salários, tudo que precisa ser pago, que são muitas coisas. Ainda bem que agora tá chegando aí, né, a reforma tributária, que pode melhorar um pouco isso, mas ainda é difícil manter uma empresa aberta, funcionando, com empregos e tudo mais no Brasil e no mundo de maneira geral. Então, essa rivalidade, colocar em lados opostos, né, patrão, empresa e empregado, não é o correto, né? Eu não acho que isso não vai mudar, não é porque eu estou falando aqui, né, que isso vai mudar, mas eu acho que não é o que funciona. Eu sempre procurei, com as pessoas que trabalham comigo, tentar mostrar para elas que elas são parceiras, que elas não são empregados, não trabalham para mim, né, não me servem. Elas trabalham comigo, né? Elas são pessoas que estão ali porque a gente precisa, porque elas exercem uma função necessária e importante, que faz falta se não tiver, mas, né, e a gente nem sempre consegue remunerar como a gente gostaria, né? Existem muitos fatores que impedem isso, inclusive a própria legislação. Então, essas mudanças no mercado de trabalho, né, que está com a modernidade, com a tecnologia e com o comportamento dessas pessoas mais jovens, eu acho que muita coisa vai mudar no cenário, né, do empreendedorismo, seja você trocando, né, substituindo realmente a mão de obra humana por outras coisas, né, tecnologias, máquinas, seja pela forma realmente de você lidar com as pessoas, né? O jovem já não aceita mais muita coisa ser chamado a atenção, ser cobrado, ele gosta de ter a sua autonomia, a sua independência, de fazer as coisas do seu jeito e nem sempre dá para ser assim. Então realmente eu vejo aí que está cada vez mais difícil você manter alguém trabalhando com você, porque realmente ela quer ter a autonomia dela. Por um lado é bom, porque a pessoa ter autonomia, saber o que quer e tal, é uma das características de ser empreendedor, né? Mas não dá para todo mundo ser empreendedor. A gente sabe que não é só isso, né? Precisa de outras características também. Então, é um tipo de comportamento de funcionário, prestador, que na verdade gostaria de ser dono e fazer do seu jeito, né? Ok, é uma possibilidade. Você então tem que empreender, né, e ter o seu próprio negócio para você fazer do seu jeito. Mas, se não tem como, você precisa se adequar à empresa, porque ela existe, tem um formato ali para você se encaixar. Você não vai fazer do seu jeito, o outro do outro jeito e cada um do seu jeito. Vira uma bagunça. Então tem que sim seguir, dançar conforme a música. Tendo os seus direitos, né, preservados ali, tudo que você precisa, você também tem deveres e precisa seguir e cumprir. É uma questão até humana, de sociologia, né, de você entender essa relação trabalhista, né, entre pessoas, entre patrão e empregado, que há muito tempo, né, já é discutida, é estudada e não se chega realmente a um ponto comum, né? Sempre a gente cai na questão do antagonismo ali, da questão de ser um contra o outro. Mas, quem sabe um dia a gente supere isso e possamos ter aí uma relação no mercado de trabalho mais amistosa, mais parceira, mais unida, para que a gente possa crescer junto e todo mundo ficar, pelo menos minimamente satisfeito com a sua função, com o seu trabalho, seja empreendedor, seja funcionário, seja prestador de serviço. É isso que eu desejo por um mundo aí futuro. A gente volta num próximo bate-papo, mas antes de encerrar,
eu peço para você se inscrever no nosso canal e, se gostou do vídeo, curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo e seguir a gente no Instagram também, que é o Neuber Fischer Empreendedor, tá bom? Até a próxima semana. Tchau!